Deus, irmãos, Ele sempre está pronto a falar. Não, não é por aí, meu filho. Volta, toma esse outro caminho, você errou. E aí um bom filho, ele vai dizer, obrigado, Senhor. Ele não vai resmungar, ele não vai reclamar. Ele vai saber, não, tudo que o Senhor tem é para o meu bem. Agora, infelizmente, irmãos, tem pessoas que quando vai ouvir o conselho, ela toma quem está lhe aconselhando por inimiga. A gente tem presenciado caso que o ministério vai para ajudar alguém que está em problemas, que está em uma porta para um abismo. E quando começa o pastor falar, aquela pessoa se exalta, fica nervosa, como que se o pastor está fazendo aquilo para prejudicá-la, para importuná-la. E eu já disse para alguns assim, que benefício teria eu de vir aqui falar algo para te causar dano, para outra situação, não ser para ajudar? Eu digo, você acha que há prazer no coração em corrigir alguém? Eu pelo menos não tenho. Eu não acho bom, irmãos. Se a pessoa que tem prazer em corrigir algo, está errado. Prazer, aquele prazer assim, ó, de bater mesmo, ó. Não vê a hora de ver alguém errar para pôr o dedo, chamar atenção e fica todo alegre de fazer isso. Não é bom. Como disse o pastor outro dia aqui, quando a Bíblia diz que o filho na hora da correção não é boa para o filho, não é para o pai também. Porque às vezes o pai chora junto. Então não há prazer do pastor em corrigir alguém. O prazer que há é no sentido de estar ajudando. Isso sim, há um prazer de saber isso é para o seu bem. Mas não aquele prazer na carne, chamar atenção e coisas. Mas às vezes as pessoas tomam a atitude daquele que está ajudando como inimizade. Está se intrometendo na minha vida. Como eu já ouvi, falo isso, pessoas sendo ajudadas, dizer, pastor, só complica comigo, é só comigo, por que não fala para os outros? Olha, graças a Deus que é contigo. Se ele chama atenção, é porque Deus te ama, porque a Bíblia diz que Deus corrige aquele que toma por filho. Mas diz isso sem saber, irmãos, porque não sabe do dia a dia do ministério, do pastor que está ajudando a todos. Mas mesmo que fosse só contigo, louvado seja Deus. Então Deus me ama, Deus está falando. Deus não quer ver eu amanhã ou depois encostado na beira do caminho. Saber ouvir, irmãos, ter prazer em ouvir a voz de Deus. É necessário, irmãos, ouvir a palavra de Deus, ouvir a voz de Deus, para não errarmos. Então, como lemos Isaías aqui, veja só, repito, e os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo, este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita e nem para a esquerda. Podemos dizer amém para isso, que Deus tem falado isso aqui diariamente? Se alguém perder o arrebatamento, irmãos, não é por falta de Deus falar. Pode ter sido por falta de ouvir, mas não da voz ter saído, porque a voz de Deus tem falado todos os dias, todos os cultos. Como vemos em Jeremias, quando Deus o chama para corrigir a Israel e livrar eles do desastre. A Bíblia diz que Jeremias madrugava falando com o povo. Quantos já leram isso? Madrugando e falando, ou seja, não era esporadicamente, era pela madrugada, era no anoitecer, era durante o dia. Ele estava ali falando, mas o povo tinha ele como inimigo. Como inimigo? É o que às vezes as pessoas têm. Lembra, leia o livro de Jeremias. Quando ele vinha sobre a direção de Deus, com assim diz o Senhor, eles o surravam, jogavam no poço, o prendiam. Mas quando ele saía dali, lá estava ele outra vez clamando, falando, porque era o amor de Deus. Mas chegou uma hora, irmãos, que Deus também se calou. Não querem me ouvir.
E teve um momento que a voz de Deus foi que causou uma revolta geral. Por quê? Porque eles rejeitaram o conselho de Deus, e Deus disse: então agora vocês vão ser levados cativos. Eu não queria isso para vocês. Eu não queria ver suas mulheres saindo, deixando suas casas, seus filhos saindo sem rumo. Eu não queria ver vocês como escravos, mas vocês não me ouviram. Esse então é o vosso destino. Mas o amor de Deus, ele se prolonga ainda mais, porque mesmo sabendo que esse era o destino, ele vem agora com outra palavra, dizendo: assim diz o Senhor, quando o inimigo vier, não lutem contra ele, para que não morrais, porque lutem ou não lutem, vocês vão ser levados escravos. E aí o que eles disseram? Está vendo? Jeremias é o traidor do povo. Jeremias está do lado do rei de Babilônia. Ele é um traidor, ele está aqui como um espião, está desvanecendo os braços do povo. Mas não, irmãos, era o amor de Deus. Deus disse: eles vão ir cativos, porque eles não quiseram ouvir a minha voz, mas eu não quero ver eles morrendo. Se eles lutarem, eles vão perder, eles vão morrer aos montões. E o povo tinha o homem de Deus como inimigo. Em Romanos 10, citei já essa escritura no início aqui da mensagem, mas vamos ler, verso 17. De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. No 18, mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins do mundo. Mas digo, porventura Israel não soube? Primeiramente diz Moisés: eu vos meterei em ciúmes com aqueles que não são povo, com gente insensata vos provocará a ira. Então veja, porventura eles não souberam? Souberam, ouviram, mas rejeitaram a voz. Mas quando você ouve de bom grado, então a fé produz em você, a palavra, a voz de Deus produz em você a fé. Amém? Então sempre que você está disposto a ouvir algo, primeira coisa que você faz, como eu disse, você se aproxima. Não tem como você ouvir sem se aproximar. Quer ouvir o que a mãe tem que dizer? Chega perto dela. Quer ouvir o que Deus tem a dizer? Chega perto de Deus. Ah, Deus não fala comigo. Mas como está o teu relacionamento com Deus? Nos teus tempos vagos, no que você se ocupa? Com todo tipo de programação ali fora que a televisão, a internet dispõe? Ou você se aproxima de Deus através da leitura da palavra? Ou você se aproxima de Deus através da leitura das mensagens? Ou você se aproxima de Deus através da meditação? Eu não vejo, irmãos, Deus falar comigo em momentos de agitação, de correria. Mas eu vejo Deus falar comigo quando me aquieto, quando me silencio. Então a voz suave do Espírito Santo vem e fala, e aconselha, e adverte, e dá o tema a ser pregado. Mas precisamos nos aquietar. Então, primeiro temos que nos aproximar. Segundo, nos aquietar. Porque alguém pode se aproximar do Pai, mas não se aquietar. Se aproxima do Pai, mas argumentando, falando e dizendo, e aí vai fazer o quê? Vai complicar mais a coisa. É uma afronta àquele Pai, mais do que tivesse ficado distante. Se é para se aproximar de Deus, para discutir, é melhor então ficar onde está. Mas vamos nos aproximar para ouvir a voz de Deus. Então é preciso esses dois passos: se aproxime e se aquiete. Aquietai-vos, diz a Bíblia, e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos, porque o profeta pegava sua espingarda, seu rifle, sua vara de pescar e ia para as matas.
Aí ia para caçar. Muitas vezes ele disse que não disparava um tiro. Ele ia para se aquietar na presença de Deus. Teve um certo dia que ele foi para caçar e ele disse: eu fiquei por 3 dias e não dei nem um tiro sequer. Passei o tempo todo ouvindo e anotando. Daí ele disse, e depois Deus disse: vai e coloque isso sobre a igreja. Por isso que um profeta nunca é um homem de negócios. Um profeta é um homem separado.